Amigos do Automais, bora falar sobre o que a gente mais gosta. E hoje nós temos... Volkswagen Polo GTS linha 2021. E essa já é a 6ª geração do Polo. Pois é, e essa versão GTS, você falou que gosta dos esportivos. Qual era o esportivo mais famoso na década de 80, esportivo compacto? Escort XR3 era um carro. Não, Gol GT. Gol GT? Gol GT. E o Escort também? Não, tinha o Escort, mas não tinha volume para vender tanto quanto o Gol GT. E aí eu vou te falar como piloto, tá? O Gol GT andava muito mais e fazia muito mais curva. O Escort XR3 era muito bonito e tinha visual, mas o Gol GT era o carro da época. Este seria um Gol GT de 2021? Para o pessoal que está lá em casa, eles podem dizer que esse Polo GTS é meio que o sucessor do Gol GT, do Gol GTI, porque o Gol agora virou carro de entrada da Volks. O Polo meio que assumiu esse mercado de volume e o GTS foi uma versão desenvolvida para o Brasil para tomar o lugar que já foi do Gol GTI e do Gol GT. Pois é, e você falou que carro pequeno esportivo é a tua especialidade, mas um dia já foi a minha. Quero ver se é parecido mesmo. Bora lá andar. Como eu estava falando lá fora, esse carro foi desenvolvido aqui no Brasil e para o Brasil. Ele tem o visual do Polo GTI, mas não tem o motor do Polo GTI. Porque o motor desse daqui é o mesmo motor do Golf, é 1.4 TSI de 150 cavalos. E o Polo GTI lá na Europa tem motor 2.0 turbo, então a gente perde um pouquinho em potência. Vamos falar de interior. Interior dele eu gostei desse painel. Eu acho que essa geração de painéis que está entrando hoje está dando um ângulo visual grande. Parece até que o carro é mais robusto, né? Bacana, eu gosto de... É todo horizontalizado, então dá essa sensação de ser mais amplo, mais moderno, tudo numa mesma Exatamente. faixa aqui. E o legal é que a Volks colocou essa central multimídia meio que parece integrada com o painel, que no Polo GTS é totalmente digital. É o mesmo painel que está em outros carros da linha europeia da Volks. Essa central é uma central bem boa. Não é a Volkswagen Play que tem no Nivus agora, mas é uma das melhores centrais que tem, com Android Auto, Apple CarPlay, um monte de recurso, bem legal. E nessa versão GTS, o Polo tem alguns detalhezinhos diferentes, como o painel inteiro preto, no Highline ele é um cinzinha meio sem graça. Aqui tem detalhe em vermelho, tem essa parte do painel cinza. E os bancos, que eu acho esses bancos desse carro um dos melhores que tem. Só não é melhor que o do Sandero RS, mas esse banco eu acho incrível. Não chega a ser um recaro, mas é bom. Tá quase lá. Tem um pouco de couro, um pouco de tecido, tem o logo GTS escrito aqui atrás. João, eu acho que com um carrinho desse aqui você vai ter experiência interessante na pista, andando comigo. Quero ver a gente levar esse carro pra pista. O que você vai aprontar na pista comigo e com ele, hein, Marcelo? Eu vou te falar que faz muito tempo essa linha GT, né? Na minha época, quando eu tinha 18, 19 anos, os carros esportes que tinham no Brasil era Escort XR3 e Gol GT, e Passat Pointer, que veio logo em seguida. Meu primeiro carro foi um Fiat 147 a álcool. Mas aí eu olhava e via o Gol GT, o pessoal comprava e colocava pneu P77, que era um pneu da Pirelli, que ele tinha uma borda mais larga um pouquinho assim, a faixa do pneu ia até quase na lateral. Então quando transferia, se ainda tinha um grip melhor, era interessante. Mas era muito divertido. Mas hoje em dia a evolução foi tão grande, né? Que, por exemplo, você tem um câmbio automático, você tem um carro que ele pode ser esporte, mas ao mesmo tempo você está no automático. Aí você tem o pedal shift aqui no volante. Então a evolução do segmento automotivo foi gigantesca, né? E nesse carro, o que eu acho legal toda vez que eu dirijo o Polo GTS é que você tem vários polos em um só. Porque ele tem vários modos de condução diferentes. Você tem o modo Eco, que ele fica um carro bem econômico. Esse motor 1.4 é um motor econômico, tá em vários carros da Volkswagen. No modo normal, como ele tá agora, você tem um equilíbrio meio termo. E se coloca no modo Sport, ele tem as trocas mais rápidas, o acelerador fica mais sensível. Mas a Volkswagen fez uma coisa um pouquinho irritante que eu achei. Ele emula o som do motor aqui dentro do carro. E fica uma coisa tão artificial e tão... assim, forçando a barra que não fica tão legal assim, não dá aquela sensação de esporte mesmo no carro. E isso a Volks está fazendo em outros carros da linha GT, como o GLI, que é o Jetta esportivo, ele tem esse recurso. O Golf GTI teve esse recurso por um tempo e o GTE também, então
Pra que você colocar uma mentira numa coisa que não é de verdade? E assim, colocar essa emulação de som na saída de som aqui como se fosse o motor. Não faz muito sentido mesmo. E o que você estava citando sobre o pneu lá do Gol GT, o Polo nessa linha 2021 ele teve uma pequena troca de itens. Até a linha 2020 ele tinha sistema de som Beats opcional, a Volks tirou na linha 2020, colocou na linha 2021 rodas de liga leve de 18 polegadas. Antes ele só vinha com roda 17, agora com opção de roda 18, que esse carro está com roda 18, que foi um pedido que o pessoal fez muito, porque no Salão do Automóvel, quando eles mostraram o conceito do Polo GTS e do Virtus GTS, que tem o Virtus também, eles mostraram com roda 18 e o pessoal falou, nossa, esse carro vai ficar demais com roda 18, vai ficar muito bonito. Não veio no começo, agora tem roda 18. E é o único hatch compacto do Brasil que tem roda de aro 18. E no mercado, quais os principais concorrentes hoje? O Polo tá sozinho. O GTS especificamente, ele tá sozinho. Ele é o único hatch compacto que custa, agora vai doer, hein? R$110 mil. Nossa. É o único hatch compacto que não é de marca de luxo, que custa mais de R$100 mil. Concorrente direto, assim, que a gente poderia dizer, seria o Sandero RS. Mas o Sandero RS custa quase 30 mil a menos, não tem câmbio automático, é manual e o motor é aspirado dos tempos da Scenic, mas ainda é um motor bem bom para a proposta do carro. Então a gente não tem outros concorrentes nessa mesma faixa, nessa mesma proposta. Teria que apelar para um hatch médio, por exemplo, um Cruze, que tem um preço parecido, mas aí o Cruze tem a mesma potência, mas tem outra pegada, já não é um carro tão esportivo. Então assim, o Polo GTS está sozinho e o Virtus GTS está sozinho também. Bom, matéria de acabamento é aquela história, né? Muito plástico. Plástico. Eu acho que para um carro de R$100 mil deveria ter menos, né? O acabamento do Polo sempre foi uma coisa muito simples, né? A Volks sempre deixou o acabamento dele abaixo da concorrência até um pouco. Lá na Europa aqui é macio, aqui também, no Brasil eles reduziram o custo. Mas realmente, pensando em R$110 mil com isso tudo de plástico, dói um pouco o bolso, né? Dói. E aí, quer dirigir? Minha vez, né? Minha especialidade é carro pequeno esportivo. Devagar, hein? Só tem uma coisa, João, que eu não tenho a lembrança de um carro nessa categoria lá atrás que custava tão caro assim. Em preços de hoje, talvez o Gol GTI, o Gol GTS, eles deveriam ter essa diferença tão grande de preço em relação aos modelos normais. Mas quando a gente pensa que um carro que, sei lá, começa nos 60 e poucos mil, chega até 110 mil, dá uma assustada. Mas tem uma coisa muito importante sobre esse carro, que é, ele, além de ser o Polo top de linha, ele meio que tomou o lugar do Golf. Porque o Golf era o carro com motor 1.4 TSI, igual esse daqui, com tudo isso de tecnologia, com todas essas coisas, mas ninguém comprava. Ninguém queria saber de hatch médio, por mais que o Golf era excelente. Então a Volks fez essa versão GTS pensando assim, pô, o cara que comprava o Golf porque gostava da condução esportiva, vai ter o Polo GTS no lugar dele. O cara que comprava o Golf porque queria um carro um pouco mais espaçoso, um pouco mais refinado, vai comprar o T-Cross, que também tem esse motor 1.4 TSI. Acho que a Volks soube preencher um buraco ali muito bem. Mas eu vejo muito dono de Golf torcendo um pouco o nariz pro Polo GTS justamente por ser um Polo e ser muito menos refinado do que o Golf. Outra coisa que o pessoal reclama muito é de ter câmbio automático. Reclama? Reclamam, o pessoal reclama, fala que deveria ser manual, que esportivo de verdade é manual. Olha, eu não concordo muito com essa galera, não. Eu acho que dá pra ter um esportivo automático. Quantos esportivos automáticos com tem? certeza, com certeza. Não, a comodidade de um câmbio automático e o que você, por exemplo, outras coisas, o que você economiza de embreagem. Carro mecânico, as pessoas, muita gente judia da embreagem. A embreagem dura metade do tempo que deveria durar porque a pessoa não sabe usar. Exatamente. Né? Aqui a gente tem uma caixa automática de 6 marchas que está em todos os carros da Volkswagen, então problema com peça, durabilidade não vai ter. Tem modo esportivo, tem modo manual, tem os pedal shifts aqui. Em relação ao Polo normal, a gente tem uma suspensão um pouquinho mais firme, um pouquinho mais dura, a direção também é um pouquinho mais pesada, mas é um carro que dá pra usar no dia a dia até que tranquilo, mesmo com essa roda 18, eu tô achando aqui. Que a gente tá passando uma rua meio esburacada, não tem asfalto tão bom assim, e o carro tá lidando bem. Uma das coisas legais que a Volks fez com esse carro foi dar uma opção. Então,
Se você quer um hatch, tem o Polo GTS. Se quer um sedã, tem o Virtus GTS. E as marcas geralmente não apostam muito em versão esportiva de sedã, esses sedãs mais generalistas. Não pensando em marcas como BMW, Mercedes, Audi, essas coisas, que aí o sedã é a praia deles. Mas geralmente esportivo é sempre o hatch. A gente não tem um Logan RS, por exemplo, tem só o Sandero. E aqui a Volks deu essa opção. Mas você pagaria 110 mil reais no Polo? Acho que eu iria pensar bastante antes de tomar essa decisão. Mas o importante é que os nossos amigos do Automais possam ver e curtir, mas eu vou te falar que eu achei o conjunto bem interessante. Tem coisas que é óbvio, eu acho que um carro de 110 mil reais, cara, testando de plástico, desculpa, lamentável. Mas faz parte do mercado. Todos os outros carros da categoria não estão muito distantes disso. Eu particularmente gosto muito do Polo GTS. É o que eu falei, eu gosto de carro pequeno e esportivo e são raros hoje em dia no Brasil que não sejam de marcas de luxo. Então esse é um carro que me agrada muito. Eu teria, preço é meio complicado, mas eu teria esse carro, é um dos meus favoritos. Principalmente com essa condução dele e você ter essa possibilidade de ter um carro tranquilo, que nem eu estou dirigindo agora, pro dia a dia, e como você dirigir um carro mais esportivo, um carro quase que dá para levar para pista. Ou Claro. será que dá para levar para pista? Eu acho que dá para levar para pista. Pois é, meus amigos, Polo GTS 2021. Olha, João, eu achei interessante, eu acho que tem algumas coisas que um carro nesse patamar deveriam ter, e aqui não temos, foi uma escolha da montadora, mas o conjunto me lembrou muito os carros daquela época, mas o tratamento era outro, os carros eram bem mais completos para aquele momento, né? Eu acho que aqui a gente tem muito refinamento mecânico, é um carro ótimo de dirigir, é bem gostoso, assim, difícil superar ele dentro dessa categoria, mas está faltando refinamento de acabamento, uns arremates, um interior um pouquinho melhor. Será que a Volks conserta isso na restilização? Pois é, se você também concorda com isso, mande seu comentário. Gostou do carro? Também comente. Já está seguindo a gente? Não? Então vai lá, segue a gente, aproveita, ativa as notificações para você estar sempre bem informado e, claro, não deixar de passar no nosso site, né, João? Exatamente, automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as informações mais quentes do setor automotivo. Até a próxima! Valeu, gente!